Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista O Caminho, que Deus possa abençoar. Quero agradecer muito pela sua companhia aqui e realmente o desejo do nosso coração é que possamos ser canal de Deus para trazer uma palavra de conforto, de orientação, desfazer toda a confusão, de incompreensão que possa existir na sua vida, tá bom? Mas eu já quero pedir que você se inscreva no canal, tá bom? Ativar esse sininho do lado aí, é muito importante para nós. Curtir, tá certo? Dar um joinha aí, ou até mesmo deixar seu comentário, ou compartilhar aí com amigos e familiares, ok? Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito polêmico, sem dúvida alguma, mas vamos ver o que a Sagrada Escritura nos diz sobre tal assunto, tá bom? Para isso, já quero solicitar que você possa aí abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que está em Mateus capítulo 23, verso 23, tá bom? Mateus 23, verso 23, palavras do próprio Senhor Jesus, que nos diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Claro que pelo texto já dá para ter uma noção do nosso assunto de hoje, que é sobre o dízimo. E aí alguém vai dizer assim: lá vem esse cara falar sobre dinheiro, né? Vem falar sobre como tirar dinheiro, né? A ideia que muitas pessoas têm de maneira distorcida é que a igreja evangélica, até mesmo católica, que também usa desse método, ambas as igrejas, ou todas as igrejas, são apenas aqueles que estão ludibriando pessoas para arrancar dinheiro de tais pessoas para enriquecimento de alguns pastores e padres. E eu tenho que dar a mão palmatória, realmente alguns têm feito isso, mas não é o fato de alguns entrarem nesse caminho errado que todos são assim. Não é porque um médico ele usa da sua profissão para obter lucros ou enganar pessoas, ou como nós podemos ver aí no noticiário, médicos que assediam pacientes. Eu não posso acreditar que todo médico, e realmente não que vai submeter um paciente ao assédio. Não é porque um motorista de ônibus foi flagrado dirigindo alcoolizado que todos serão assim. Então essa forma de generalizar é o que é o erro nosso muitas vezes. Um fato ali, outro acolá, é que nós vamos achar que todos são, que agem da mesma forma, seguem o mesmo princípio, e não é. Mas o que é o dízimo? Então eu quero dar a palavra dízimo, ela vem da 10ª parte, né? Em alguns termos ela significa cortar, destruir, mas para os cristãos na Bíblia dízimo é a 10ª parte de um montante, né? Então você tem ali um valor, um objeto, uma quantidade, no caso do Antigo Testamento, no caso de animais, de plantas, de legumes, se tirava a 10ª parte de uma quantia total. Para nós, e o dízimo ele é interessante porque antes da lei que veio com Moisés existir, podemos ver lá em Gênesis 14, quando Abraão, de maneira muito espontânea, ele deu o seu dízimo. Ou seja, o ato de Abraão dizimar antes da lei, 400 anos antes, nos mostra que o dízimo ele não foi criado na lei de Moisés, mas ele foi incorporado na lei, porque foi um ato voluntário da parte de Abraão. Então, o dízimo ele aparece no Antigo Testamento, depois desse fato com Abraão, depois com Jacó, e agora os dízimos eles serão destinados dentro do Antigo Testamento àqueles que faziam parte da tribo de Levi. Lembra
né, que Jacó teve 12 filhos, e vieram 12 tribos, e aí Deus manda que a terra fosse repartida, né, a herança para os 12 filhos, para as 12 tribos, e aí a tribo de Levi, que fazia parte desses 12 filhos, eles não herdaram nenhuma terra, e o Senhor disse que todos os dízimos deveriam ser voltados para os sacerdotes da tribo de Levi. E os dízimos eles serviam como manutenção desses sacerdotes. E aí já há uma censura da parte de Deus lá em Malaquias capítulo 3, porque Malaquias, o Senhor usa Malaquias para condenar os judeus que devolviam os dízimos de maneira incompleta ou de qualquer jeito, tá bom? Então dízimo tem a ver não só com a 10ª, mas com a primícia, o primeiro. E do ponto de vista bíblico, o texto que nós lemos aqui, quando Jesus ele vai falar aos fariseus, porque eles haviam questionado a Jesus sobre diversos assuntos, e eles se arvoravam de alguns pontos da lei. Então eles se inchavam, né, se orgulhavam, e aí o próprio Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, algumas pessoas elas tentam dizer que o dízimo não deve ser uma prática para os dias de hoje e que o dízimo ficou restrito ao Antigo Testamento. Ora, nenhum só versículo podemos derrubar essa ideia, porque o próprio Jesus não censurou. Ele não aboliu, ele não nos orientou a deixarmos a prática do dízimo. Ele está censurando os fariseus por causa da hipocrisia. Por quê? Porque eles dizimavam, mas eram hipócritas, não seguiam a lei, não seguiam a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus, o próprio Cristo nos diz: vocês não deveriam fazer estas coisas. Que coisas? Dizimar, sem omitir estas, sem omitir a fé, a justiça, a misericórdia e a lei. Ele não está censurando. Então os dízimos, primeiro que há alguns argumentos que o dízimo era da lei, a lei foi abolida, o dízimo, já provei, não era da lei, foi incorporado à lei. Então essa tese de que é da lei não se sustenta. A segunda ideia era de que não há no Novo Testamento a palavra dízimo, e aqui estou provando que há sim. O próprio Jesus está aqui censurando a hipocrisia dos fariseus, que dizimavam, mas não tinham as práticas necessárias. É uma coisa que tem que seguir a outra. Então, o dízimo, querido, ele é a 10ª parte que você tira de tudo aquilo que chega à sua mão. Então, com isso, quando eu estou dizimando, eu estou, no mínimo, em primeiro lugar, eu estou demonstrando que eu tenho total dependência de Deus. Ou seja, aquilo que eu estou dizimando na igreja, sim, no templo, para ajudar a manter a casa de Deus, manter a obra, muitas vezes, e aqui eu abro um parênteses, eu já falei no começo, que alguns, eu não vou citar nomes aqui, eles têm desviado esse foco. Mas a igreja, sem dúvida alguma, com todas as falhas que nós temos, e aqui eu sou evangélico, com todas as falhas que nós temos, a igreja ainda é, sem dúvida alguma, evangélica e católica, sem dúvida alguma, elas, as duas, ou ela aqui, cristãs, elas são a maior agência filantrópica do Brasil. Não há nenhum... uma vez eu estava conversando com um capitão da Polícia Militar, que não é cristão, ele dizia, como policial militar do bairro, ele dizia: olha, se não fossem as igrejas evangélicas e católicas, estavam muito pior. Ou seja, muitas vezes em bairros periféricos, a igreja é a primeira comunicação
é a primeira instância em quem precisa de um carro para o hospital, de um medicamento, cesta básica, a igreja. A igreja de periferia, a igreja do interior, que muitos conhecem, eu mesmo presenciei isso quase toda a minha vida e ainda vivo isso no dia de hoje. A igreja, os dízimos, aquilo que nós temos que devolver, eu não gosto do termo dar, porque a partir do princípio que Deus é quem dá tudo é dele. Então eu estou devolvendo o meu dízimo e os dízimos são para isso também. E aí alguns perguntam, mas Márcio, o dízimo ele deve manter o pastor? Deve, sim. Porque Paulo fala a Timóteo que todo obreiro é digno do seu salário. Se vive do evangelho, como do evangelho. Não fala amontoar riquezas, não. Mas o sustento mínimo de um pastor, de um padre, é a igreja que tem que manter. Ele vive para isso, estudou para isso. Ele deve orientar, se preparar para isso. Então, o dízimo e a igreja, ele tem esse alcance muito alto. Nos presídios, por exemplo, a igreja, o trabalho social, espiritual, a transformação de vidas, a criminalidade que a igreja enfrenta. Se você for em toda igreja evangélica, facilmente vai ter alguém que era um ex-alcoólatra, vai ter alguém que é um ex-alcoólatra, um ex-viciado, um ex-assaltante. A igreja tem esse papel de alcançar, claro, com o poder divino. Então, os dízimos são para manter esta estrutura. Não falo faraônica, eu falo de estrutura da igreja e do seu bem-andar. A segunda coisa é que o dízimo ele é uma forma de adoração. Quando Paulo fala de oferta, ele fala de contribuição, ele usa o termo ministração. 1 Coríntios 16, 1 a 4, ele fala de ministração. Então a igreja, quando está dizimando e ofertando, ela é um ato de ministração. Agora, na Bíblia, eu particularmente, do ponto de vista bíblico, eu reconheço duas maneiras da contribuição financeira, dos dízimos e das ofertas. Muitas igrejas pequenas, e eu não quero que você apenas pense nas que estão na televisão, as grandes, mas muitas igrejas às vezes não conseguem se manter com dízimo e oferta. E aí muitos se viram, fazem cantina, fazem eventos para manter e ajudar, às vezes, uma entidade ou uma família que precisa. Então o dízimo ele é também uma forma de adoração. Então, eu termino dizendo que há 3 princípios do dízimo. Antes de seguir os três princípios, de explicar, está provado biblicamente que não é uma coisa da lei e nem que ficou no Antigo Testamento, tá bom? Mas lembre-se de 3 princípios na hora de dizimar. O dízimo é algo pessoal entre você e Deus. Ele vê tudo. Segunda coisa, o dízimo deve ser proporcional. Ou seja, Paulo diz que cada um contribua segundo Deus propôs em coração. Ele deve ser proporcional. Segundo, em Provérbios 3:10 diz: honra ao Senhor com as primícias da tua renda, ou em algumas traduções, fazenda, com as primícias. Então o dízimo tem que ser pessoal, ele tem que ser proporcional e, mais importante, ele tem que ser apresentado com alegria. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você não deixe que maus exemplos lhe roubem esse prazer de obedecer a palavra de Deus e ajudar a obra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos nessa noite, ou nessa tarde, ou dia, pedir a tua bênção sobre nós, para que possamos entender que não é um ato meramente humano, mas é um ato de obediência à tua palavra. Que realmente, Senhor, possamos ter o Senhor como o Deus da nossa vida em todas as áreas. E que não tenhamos medo, Senhor, de dizimar. E que nem olhemos para maus exemplos para deixarmos de cumprir
essa torta é nossa. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.